Quando a gente fala em ação judicial tributária, a gente está falando de um instrumento que tem duas faces muito bem definidas, né? De um lado, você tem o fisco, que maneja uma ação para cobrar o crédito tributário, né, para cobrar aqueles tributos que o contribuinte deixou de pagar por qualquer razão. E do outro lado, a gente tem o contribuinte, que maneja a ação justamente para se proteger dessas cobranças, né, da cobrança do tributo, por uma série de motivos, né? Seja porque ele sofreu uma exigência indevida, seja porque ele pagou um valor a maior, né, e quer recuperar esse valor, enfim. Ambos, né, os atores aqui da relação tributária, eles têm o mesmo direito, que é o direito de procurar o judiciário e pedir ao judiciário uma solução para as questões que surgem, né, acerca da tributação. Da parte do fisco, né, ele tem a ação de execução fiscal. Né? Essa é a principal ação tributária do fisco. Até hoje a gente sabe que existem vários meios de cobrar, né, dos contribuintes, mas a execução fiscal ela ainda é a, o meio de cobrança mais importante. A ação de execução fiscal, né, ela é isso mesmo, é uma ação judicial, como qualquer outra. E ela tem um requisito muito específico que é a CDA, né, a certidão de dívida ativa. A gente vai falar da CDA, né, em outro vídeo, mas por enquanto, para o que a gente se propõe a falar, a tratar aqui nesse vídeo, né, a gente só precisa saber que a CDA, a certidão da dívida ativa, ela é o coração da execução fiscal. Sem a CDA não existe execução fiscal. Né? Ela é o documento que dá a base para o fisco poder ajuizar a ação e cobrar o tributo que ele entende que não foi pago. Né? Além da execução fiscal, o fisco ele também pode lançar a mão de um segundo tipo de ação, que é a ação cautelar fiscal, que é aquela ação quando o contribuinte ele acumula uma dívida, não é, que é bastante expressiva, né, quando comparada com o seu patrimônio conhecido, e o fisco tem medo, né, de que esse contribuinte tente se evadir, né, do pagamento desse crédito tributário. Então, o que é que o fisco faz? Para evitar que aquele determinado contribuinte que tem um crédito muito grande, que se suspeita que ele pode, né, tentar dilapidar o seu patrimônio para não pagar, o que é que a Fazenda faz? Ela entra com essa ação, a medida cautelar fiscal, e ela pede ao juiz que ele retire o poder do contribuinte sobre os seus bens. Então, ela tem que comprovar que existe esse risco, né, que existe esse perigo de que o contribuinte não venha a honrar com as suas obrigações, né, e ela pede ao juiz que ele retire do contribuinte a possibilidade dele vender, dele doar, dele transacionar, não é, dele movimentar ali as suas contas, né, o seu dinheiro, fazer toda sorte de transações, né, que são comuns para empresas e pessoas, né, justamente para evitar que esse patrimônio ele seja, né, diluído, né, seja feita uma venda em dinheiro vivo e aí o contribuinte, né, some com esse dinheiro, ou então uma doação para um terceiro, enfim, vários negócios que podem servir, não é, para esconder o dinheiro do fisco, né, e impedir que o fisco tenha a satisfação do seu crédito tributário. Né? Da parte do contribuinte, a gente tem outras, tem um pouco mais de ferramentas, né? Um pouco mais de armas para lutar contra o fisco. Né? A primeira ação é a declaratória. É a declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, para deixar, não é, num nome mais técnico aqui. Nessa ação, o contribuinte ele vai pedir que o juiz reconheça que ele não tem, que ele não faz, que não existe uma relação, né, uma relação tributária aqui. Por exemplo, quando o contribuinte vende livros, né, e a venda de livros ela é imune por uma determinação da própria Constituição Federal, né? Então, o contribuinte ele pode se ver na necessidade, né, de ter que ajuizar uma ação para que essa imunidade seja reconhecida. Né? Ele vende livros e a Fazenda, por alguma razão, vem cobrar o imposto dele. Então, ele se percebe, não é, alvo dessa cobrança, ou então, muitas vezes, ele até nem chega a ser cobrado, mas ele já quer se precaver, então ele entra com uma ação judicial
pedindo para que seja declarada, né, a inexistência de relação tributária aqui em razão da imunidade, entende? Essa declaração também pode se dar em razão de isenção, em razão de não incidência, mas esses são conceitos que a gente vai trabalhar em outros vídeos também, né? O que importa aqui é entender que existe uma ação em que o contribuinte pode pedir ao juiz para que declare que não há, não é, que não há incidência de um tributo ali, né? Que não há relação tributária entre ele e o fisco por aquela determinada prática, né? Aquela determinada ação, como vender os livros, né? Então, essa é a ação declaratória. Uma segunda ação, né, que a gente tem também, que o contribuinte tem também, é a ação anulatória. A ação anulatória ela é um pouco mais objetiva, por assim dizer. Aqui o contribuinte ele não está falando de uma relação em abstrato que ele acha que, né, que ele entende que não existe. Aqui ele não está falando que tem uma imunidade, né, contra todos os impostos, por exemplo, né? Aqui ele tem já um débito, né, um crédito tributário que já foi lançado contra ele, que já foi constituído, que já está em vias, né, de ser cobrado. Muitas vezes tem uma CDA já, né, o fisco está prestes a executá-lo, né, a ajuizar a ação de execução fiscal, e nessa ação o contribuinte tendo identificado esse débito muito específico, né, esse débito aqui, esse crédito, na verdade, esse crédito ele já tem um valor delimitado, né, ele já está ali muito bem identificado, já existe ali como é que a gente pode dizer aqui? Já existe uma CDA, né? Esse crédito já está corporificado, ele já está quantificado, ele já é um crédito que vai ser cobrado do contribuinte. Então, o que é que o contribuinte faz aqui? Ele entra com uma ação para anular essa cobrança específica, esse crédito tributário específico, né? Aqui ele não está pedindo que seja declarado nada, aqui ele está pedindo que seja anulado. E aí, a motivação, né, para esse pedido, os motivos que justificam a anulação, né, podem ser vários também. Isso aí talvez a gente precise fazer um verbete no dicionário aqui para ação anulatória, ou então talvez a gente trate, né, dessas questões em outros verbetes. Por exemplo, a prescrição, né, é uma causa de anulação do débito, né? A decadência, né? Todos esses são conceitos tributários que a gente vai abordar em outros vídeos, claro. Mas o que importa que a gente entenda aqui é que a ação anulatória ela serve para se defender de um débito, uma cobrança, né, de um crédito tributário específico. É um crédito que tem um valor que já foi calculado e que a Fazenda vai cobrar de você, né? Então, você contribuinte se adianta, né, e entra com a sua ação anulatória para que esse crédito seja anulado, né? E aí, como dito, né, os motivos dessa anulação podem ser vários, né? Existe ainda também a ação de repetição de indébito tributário, né? Nesse caso, o contribuinte pagou um tributo indevido, né? Seja porque pagou a maior, seja porque a lei que fundamentava foi declarada inconstitucional, né? Que acontece muitas vezes. A gente vê o STF julgando questões tributárias com muita frequência, né? Então, aquilo que foi pago, né? Ou foi pago por erro, né? Foi pago por um próprio equívoco do contribuinte, é comum também, né? Que se a sua contabilidade comete um erro, você recolhe ali aquele valor a maior, né? Você entra com a ação de repetição de indébito, né? Demonstra que a cobrança foi indevida e aquele que você pagou é restituído, né, a você. Essa ação aqui ela tem um prazo de 5 anos, né, contados desde o momento em que você pagou. Então, ainda que você tenha praticado o fato gerador há 6, 7, 8 anos, né, o prazo para entrar com essa ação é do momento em que você paga, né? Então, a partir do momento em que você pagou, você tem 5 anos para entrar com essa ação. Nesse período de 5 anos, né, você percebe que você pagou, e nesse período de 5 anos você percebe que houve um cálculo errado, né, que a sua contabilidade cometeu um erro, ou que esse tributo ele é inconstitucional, ou é ilegal, ou a base de cálculo dele, né, da maneira como é exigida que seja utilizada pela fazenda está errada, enfim, existem inúmeros motivos, né? O que a gente precisa entender aqui é que existe essa ação que é para
pedir de volta aquilo que foi pago indevidamente, e essa ação ela tem, né, esse prazo para você, contribuinte, ajuizar, que é de 5 anos, contado da data do pagamento, né? Você tem 5 anos para pedir ela de volta. Uma outra ação que também é importante, né, ainda que ela não seja uma das mais conhecidas, é a ação de consignação em pagamento, né? Ela está prevista no CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, e ela é utilizada quando o contribuinte quer pagar, mas o fisco recusa, né? Ou então quando existe ali um conflito de competência entre quem tem o poder de arrecadar de fato, né? Muitas vezes não, isso hoje em dia já não é mais tão comum, mas imagine-se um caso em que você tem uma empresa que presta serviços e ela está atendendo mais de um município, né? Ela tem com a internet hoje em dia isso é muito comum, né? Você tem a sua empresa está sediada num município e você presta serviço para vários outros municípios próximos, né, ou até mesmo distantes, e por esse serviço, né, existe um município que vai ser o ente encarregado, né, de recolher o tributo, né, recolher o imposto sobre o serviço que você presta. Então, para que você não pague, né, um tributo para o mesmo tributo para vários entes, né? Você ajuiza uma ação de consignação em pagamento, você deixa depositado e pede para o juiz decidir, olha, qual desses, né, entes aqui, qual desses municípios, né, para ficar no nosso exemplo, tem o direito de recolher esse tributo que eu estou depositando aqui, né? E aí o juiz vai resolver, você vai depositando, né? Ao invés de você ter que pagar para um município, pagar para o outro, pagar para talvez até um terceiro município, né? E ter que depois você ir atrás de quem você deveria ter pagado corretamente, pedir a repetição em débito, todo esse trabalho, né? Você economiza tempo e dinheiro, né? Ajuizando a ação de consignação em pagamento. Você vai depositar, né, vai chamar os municípios nessa ação e o juiz ele vai definir, né, quem é o município competente para recolher esse tributo e vai liberar o valor em favor desse município, né? Então, ainda que não seja uma ação tão comum, tão conhecida, né, porque ela tem essa peculiaridade, mas é uma ação muito importante também. E por último, uma ação que é, assim, acho que uma das mais comuns, né, e que é uma, uma ação que ela é muito querida pelos contribuintes porque ela não tem risco, né, de sucumbência. Sucumbência é aquilo que você tem que pagar para o advogado da outra parte quando você perde a ação, né? No caso aqui é o mandado de segurança. O mandado de segurança, se você perde, você não é condenado a pagar, né, nada ao advogado da outra parte. Então, ela tem essa vantagem, não é, de ser uma ação que você corre menos risco de tomar, não é, um prejuízo se perder. Ela é muito utilizada por isso, né, mas ela tem uma restrição que é quanto à possibilidade de prova, né, a possibilidade de produzir prova para demonstrar o seu direito. Toda a prova do mandado de segurança ela tem que ser documental, né, ela tem que ir logo no início da ação, na ação, no mandado de segurança você não ouve testemunha, você não tem perícia, né, você não tem nenhum outro tipo de prova que não seja documental. Então, o direito do contribuinte aqui ele tem que estar muito bem demonstrado só em documentos, né? Ah, essa é uma ação que é utilizada para que tem efeitos, né, como a ação declaratória também, ela também tem efeitos de recuperar o que foi pago, né, porque muitas vezes você pede no mandado de segurança que seja reconhecido que um determinado tributo é indevido e pede para que o juiz autorize você a compensar, né, aquilo que você pagou indevidamente antes, né, com tributos que você vai vir a ter que pagar no futuro, né? Compensação é uma questão muito importante que a gente também vai abordar aqui no dicionário, né? E o mandado de segurança por ter essa natureza de ser uma ação que a prova dela é toda documental, essa ela não tem
esse risco de você ser condenado a pagar honorários, né, pagar para o advogado da parte o advogado do fisco, no caso de ser derrotado, então ela acaba sendo também uma ação muito utilizada, né? E além disso, ela é muito rápida também. O rito do mandado de segurança, ele é muito célere, né? Assim que você ajuiza o mandado de segurança, assim que você entra com o mandado de segurança, você tem uma decisão, né, que é uma decisão liminar, é a concessão da segurança, né, liminar, para ficar num termo técnico. Então o juiz ele já é obrigado a decidir muito rápido, né? Ele pega ali a sua ação, verifica se você comprovou o seu direito documentalmente, né? E já te concede a segurança, no caso. Ele já te dá uma decisão para que você, por exemplo, pare, né, de recolher um determinado tributo, né? Então, essa variedade de ações, ela coloca, né, o contribuinte sempre com uma questão estratégica importante, né, que é a adequação da melhor ação, né, a escolha da melhor ação, a escolha do melhor caminho, né? Se o contribuinte ele escolhe uma ação ordinária quando caberia um mandado de segurança, por exemplo, né, ele pode ter uma ação muito mais trabalhosa, uma ação que demanda muito mais tempo, né, e demorar muito mais até aquela medida que ia deixá-lo livre, né, de um tributo qualquer, né? Então ele vai demorar muito mais a ter um resultado. E da mesma forma, quando ele entra com um mandado de segurança, quando deveria ter entrado com uma ação ordinária, né, uma ação declaratória, uma ação de repetição de indébito, que num caso aqui, para a gente dar um exemplo, exigiria uma perícia, né, que é uma prova complexa. No mandado de segurança, ele não pode fazer uma perícia, né? Ele tem que ter tudo ali bem documentado. Então, se ao invés de entrar com a ação ordinária, né, declaratória, de repetição de indébito, ele entra com o mandado de segurança, né, ele vai perder essa ação, né? Porque a prova que ele precisa produzir, a perícia, no caso do nosso exemplo, ela só pode ser produzida na ação ordinária, né? Na ação declaratória, na ação anulatória, né? No mandado de segurança, não. Então, o contribuinte ele precisa compreender muito bem qual é a ação que ele deve utilizar, né, naquele momento para tratar de uma determinada situação tributária, né, para tratar de um determinado tipo de cobrança que ele está sofrendo. Né? Então, é muito importante que o contribuinte ele esteja bem assessorado nessa situação, né? Porque sem uma clareza nesse momento de escolha, né, ele pode acabar ou demorando demais para ter, né, o seu direito reconhecido pelo judiciário, ou então ele pode nem chegar a ter esse direito reconhecido pelo judiciário, né, ele pode perder a ação, no pior dos casos aqui. Né? Então, é, Então, esse é basicamente o conceito de ação, né? Essas são as ações que estão disponíveis aí para o fisco e para os contribuintes. E é através das ações, né, no fim das contas, quando tudo mais falha, né, quando o planejamento tributário não dá certo, quando a estratégia não deu certo, quando a cobrança do tributo ela vem e é inevitável, né, é ali é na ação judicial que o contribuinte tem a última chance, né, de resolver, de escapar de uma cobrança, né, que pode vir a representar um prejuízo do qual o negócio dele, ou até mesmo ele pessoalmente, não venha a se recuperar financeiramente. Então a ação ela tem que ser tratada com muito cuidado. Isso aqui é um instrumento, né, é um direito, tanto do fisco quanto do contribuinte, e a ação judicial, né, ela tem assim essa natureza de ser, né, a última medida, né, que um contribuinte vai ter à disposição dele para se proteger de uma cobrança, né, indevida, uma ação abusiva do fisco, né? E eu espero que tenha ficado claro, né, esse conceito aqui para vocês. Se vocês tiverem, né, dúvidas, se vocês tiverem alguma discordância, qualquer coisa, qualquer comentário, podem ficar à vontade, né? Nós estamos aqui e vamos responder todos os comentários que surgirem nesse vídeo, tá bom?
Valeu!